Marques. O governo Lula, por intermédio do Ministério da Saúde, fez na semana passada o primeiro repasse de verbas para o pagamento do piso salarial da enfermagem, pagamento este que é retroativo, referente às parcelas de maio, junho, julho e agosto. No total, vão ser pagas 9 parcelas este ano, o que inclui o 13º salário. A previsão de valor dessa primeira leva de pagamentos foi de 7 bilhões e 300 milhões de reais prometidos pelo governo para que se viabilizasse o piso da enfermagem este ano. Embora seja um grande avanço para a categoria, existem dúvidas sobre como esses valores foram calculados. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o advogado trabalhista Tiago Doria, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um prazer estar aqui com vocês também. É uma situação que, enfim, demanda a nossa preocupação, porque a gente vê, como você disse, são avanços, deveriam ser avanços para a categoria, mas o que a gente vê desde a implantação do piso é que me parecem avanços meio ocos, vamos dizer assim, porque a gente já tem 13 meses. Né? E me permita te perguntar, Tiago, há indícios, há sinais de que esses números já disponibilizados pelo governo representam ou melhor dizendo, não representam o valor que de fato deveria ser aportado para pagar o piso dos... Há sinais claros. Na verdade, a Confederação Nacional de Saúde já tinha apresentado alguns números lá no Supremo e a estimativa atual é que esses 7 bilhões tinham que ser 14 bilhões. Né? Do outro lado, a gente teve no início da semana passada uma nota do Conselho das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde dizendo que não tem estrutura para fazer esse cadastro, não tem estrutura para conferir esses valores e que precisa de ajuda do governo federal para manejar isso tudo. No final das contas, o que a gente vê é que é uma grande distorção você ter uma implantação de um piso em que o governo federal vai completar esse piso de um dinheiro que, enfim, o SUS vai pagar esse dinheiro a título de quê? Não é um serviço a mais que um hospital vai prestar. Então, não é uma operação a mais, um paciente a mais. Então, no final das contas, a implantação, de um lado, caiu toda nas costas do governo, justamente porque ela foi mal planejada quando da implantação. E do outro, você tem ainda uma outra questão que também está se ultimando, que é em relação aos hospitais privados, a necessidade de negociação coletiva dessa implantação, que também não deu nenhum sinal de nada concreto até agora. A quem cabe o cálculo desse valor? O governo é que está fazendo, né? Mas aí veja como é complexo. Você teria que ter um cadastro de todos os profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Considerando que é uma profissão regulamentada, isso não existe a partir dos conselhos regionais? Existe, mas quanto cada um ganha em cada pessoa jurídica para a qual trabalha? Porque o que está sendo pago é a diferença. Então, se você tiver profissionais que estão ganhando acima do piso, o SUS não vai botar dinheiro nenhum lá. Profissionais que estão abaixo do piso, o SUS teria que completar esse dinheiro. Então, quanto cada um ganha? A gente não... Em tese, talvez o E-Social tivesse esse cadastro, você tem os cadastros dos profissionais nas secretarias, mas muitas secretarias, principalmente as municipais, não têm braço para deixar esse cadastro atualizado. E houve um trabalho recente de informação. O Ministério da Saúde pediu às secretarias que informassem. Mas as secretarias não conseguem. As secretarias não conseguiram. Então você tem distorções aí que quando você vê a lista, Mata de São João tem mais dinheiro chegando do que Camaçari e Simões Filho. Acho que tem outro município aqui perto. Essas distorções dependem basicamente da capacidade de cada município gerenciar essas informações. Esse cadastro, exato. E não fica muito claro também se esse dinheiro, por exemplo, destinado aos hospitais, vai ser investido nesse sentido, né? Para pagar a diferença do piso dos enfermeiros. É isso. A diferença dos valores é só o primeiro problema. O segundo problema é o repasse desse dinheiro para as instituições nas proporções certas. Então, quer dizer, se o município recebeu aquele dinheiro
repassou para as instituições nas proporções certas. E o terceiro problema é o repasse das instituições para os profissionais. Que é algo que nem aí está claro. Porque, veja, se o repasse é incerto, a instituição, o hospital, ele vai poder aumentar o salário do profissional para o piso corretamente, né, como deveria ser, ou ele vai pagar isso como um abono de complemento para chegar ao piso. E aí tem o cálculo dos encargos, dos tributos. No mês que não vier dinheiro, cadeia, né? No mês que não vier dinheiro, o hospital não paga e está tudo bem. Se for salário, ele tem que assumir. Se for abono, ele diz, não recebi o dinheiro lá da secretaria. Então, tudo isso está imbricado de uma forma que a solução não me parece... Agora, me diz uma coisa, eu estou enganado ou a gente está vendo criar condição para mais adiante ter isso virar um precatório como agora o do Fundef? Eu acho que tem chance disso mais adiante por conta dessas diferenças, dessas discussões sobre o quanto cabe a cada função? Não, para os servidores... Está mal resolvido o negócio. Está muito mal resolvido. Para os servidores públicos, talvez você tivesse precatório, mas eu acho que para os concursados, os municípios e estados vão pagar... Estou falando precatório porque precatório é uma decisão judicial. Estou falando um longo processo até que se decida que alguém não recebeu no tempo certo o que era correto receber. A gente tem um risco pior. Pior ainda. Porque a gente está falando, nesse complemento, a gente está falando de instituições filantrópicas ou privadas que atendem mais de 60% ao SUS. Que são fundamentais para o SUS. Isso. Então, o risco é descredenciamento. Eu ouvi ontem de um hospital que tem uma UTI credenciada SUS, e o SUS está com credenciamento aberto na Bahia para a UTI, então, ou seja, as vagas não estão todas preenchidas, então tem uma demanda de UTI, e esse prestador disse, se eu não receber, eu não tenho o que fazer, eu vou descredenciar e encerrar meu atendimento ao SUS. Porque... E sem o SUS, essas instituições também quebram, porque vivem basicamente de SUS. Nesse caso, por exemplo, alguém que tenha um serviço de SUS, se ele encerrar aquele serviço e continuar prestando os outros que ele presta a plano de saúde particular, ele sobrevive. Mas é muito ruim. Né? Sim. Agora, doutor Tiago, pensando aqui no processo legislativo, porque às vezes o nosso legislativo arma uma bomba, porque estoura no nosso colo. É mais do que às vezes. Eu estou sendo generoso, na verdade. Não, porque assim, a gente entrevistou aqui a deputada Alice Portugal, do PCdoB, que é também técnica, enfermeira, etc., é da categoria, tem uma militância nisso. Ela disse, olha, não cabe esse negócio de dizer que o assunto não foi discutido porque houve várias audiências públicas e tal, aquela coisa do processo legislativo e tal. Isso chegou a virar uma PEC, inclusive, né? Quase virou uma PEC. Não, virou PEC. E, na verdade, o processo ele é tão louco porque a lei nasce inconstitucional, porque não havia possibilidade de fazer piso nacional. Faz a PEC para ela não ficar inconstitucional. É a PEC do remendo. E nessa costura mal feita toda, ninguém fez as contas direitinho para ver como é que ninguém paga esse negócio. Ninguém estava interessado em fazer a conta, não, Ernesto. No ano de eleição, nenhum deputado ia botar seu nome da pessoa que vetou o piso de enfermagem. Foi mais uma decisão populista. Né? Então, agora, todos os parlamentares abraçaram. E aí, assim, vamos ser justos, é razoável, é muito bom que tenha o piso da enfermagem. Sim. Só que não adianta querer fazer o piso da enfermagem por decreto, que na verdade não é nem decreto, é lei. Então, vamos fazer o piso da enfermagem? Beleza, vamos fazer. E nessa confusão toda, Tiago, você vislumbra qual cenário vai judicializar tudo isso aí mais para frente? Só colocar um dado aqui para você responder a pergunta de Jefferson. Assim, essa mão de obra especificamente, nós estamos falando de 70% do corpo funcional de qualquer unidade de saúde, independente de se pública ou privada. Sim, a maioria. É o grosso, é o que carrega, o que bota para funcionar. Só médico não resolve. Não. Só médico não resolve. Não. Sem enfermeiro, sem auxiliar, sem técnico, não adianta. Né? Então, como é que desarma essa bomba? Complementando. Isso. Qual é o cenário hoje? Né? Hoje a gente tem, para os privados, um início de negociação coletiva que ainda não deu sinais claros de aonde vai acontecer. A gente tem recomendado aos hospitais que desencadeiem negociações empresariais, para que cada empresário, cada hospital procure o sindicato, conte sua história, diga eu sou capaz de implantar assim, assado e tal, mas isso também aconteceu muito pouco. E do outro lado, os sindicatos de hospitais estão tentando avançar, mas é algo que a gente ainda não viu nada concreto, e os 60 dias dados pelo Supremo vão acabar no dia 12 de setembro.
Então, se nada acontecer até lá, o cenário que eu vejo para os privados é sindicato, conselho, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, batendo na porta dos hospitais e perguntando se aplicou o piso, está pagando piso? Não, tome multa. Em relação aos públicos, o cenário é um pouquinho melhor para o empresário e pior para o enfermeiro, o técnico. Porque a decisão do Supremo diz que o piso só será implantado no momento da chegada dos recursos. Então, só que a chegada dos recursos não é a chegada parcial dos recursos, né? É a chegada dos recursos para pagar a todos. Então, a gente também tem recomendado os hospitais os hospitais que atendem mais do que 60% do SUS, que procurem o Sindisaúde e o Sindicato dos Enfermeiros para mostrar a realidade. Ó, eu recebi X, está aqui o X que eu recebi e eu estou à disposição para pagar esse X conforme o Supremo determinou. Mas eu preciso de um aliado para ir fiscalizar e buscar nas secretarias e talvez essa seja, né, possa ser a solução, né? Categoria e né, profissionais e empregadores trabalhando junto no sentido de melhorar o cadastro, e aí a gente vai depender, lógico, da eficiência, da estrutura das secretarias de saúde para colocar isso no sistema do SUS e o sistema do SUS então ir fazendo as correções de rumo de lá para cá. O que é questionável, essa capacidade das secretarias. Sim, não. As secretarias já declararam que não tem capacidade de fazer como está posto. Ou seja, garantir os trâmites internos a tempo para que o pagamento para cadastrar e distribuir. E no meio do caminho ainda tem os terceirizados. Funcionários seletistas ou de empresas ou de organizações sociais, de fundações, etc. Né? Os terceirizados empregados, eles estão na mesma situação dos demais. Privados. Né? Então, eles estão na mesma situação dos privados porque eles são empregados de alguém que não atende 60% do SUS. Então, a discussão é a mesma. Você tem um problema muito grave com quem resolveu fazer a famigerada pejotização, e a gente tem na Bahia algumas cooperativas de enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Enfermeiro eu acho que não tem não, mas técnico de enfermagem tem bastante. O cooperado, ele não é empregado da cooperativa. Então, você não tem negociação coletiva, porque a cooperativa tem... O cooperado é sócio da cooperativa. Então, em tese, ele deveria receber o piso. Só que de quem ele deveria reclamar esse piso? Da própria cooperativa, mesmo, que é dele mesmo. Então, a gente vislumbra também nessas situações que muitas terceirizações mais arrojadas, vamos dizer assim, vão passar por problemas graves, porque você não vai ter solução para elas. Rapaz, a confusão é grande, então. A confusão é enorme. E o que mais nos preocupa é vamos dizer assim, não vou chamar de inércia não, mas é a falta de iniciativa, porque a preocupação mas a falta de iniciativa de vários atores dessa história de abraçar o problema, porque o problema vai ser de todos. Então, se a gente não... A turma que quis faturar quando aprovou o negócio, cadê agora? Do mesmo jeito que quem está envolvido na história... não adianta, por exemplo, para os profissionais achar que não vou negociar não, vou esperar os 60 dias aqui sem fazer nada, porque no dia 61 eu estou ganhando meu piso. Não sei. Porque se o Supremo deu a obrigação de negociar, pode ser que no dia 61 você tenha uma judicialização e diga não pode aplicar o piso porque não teve negociação. Ou teve, ou em que termo chegou. Pode ser que a gente tenha dissídios coletivos. Tem até uma discussão se caberia dissídio, se não caberia. Tá faltando alguém chegar e dizer, esse filho é meu, deixa eu resolver. As instituições... todo mundo. As instituições precisam fazer isso, os sindicatos precisam fazer isso, patronal e de empregados precisam botar o problema em cima da mesa e não achar que alguma coisa que vai ter uma bala de prata que vai resolver a vida aí, né? Seja para o empresário de amanhã suspender o piso de novo, seja para o empregado em outubro vai cair o piso na minha conta e está tudo bem, porque já está posto que é uma dificuldade grave, né? Num país mais estruturado, onde é que a gente chegaria? Pronto. Qual é o impacto do piso da enfermagem no custo da saúde? O custo da saúde da operação de hospital sobe 12% com a implantação do piso. Beleza. SUS reajusta 12%, plano de saúde reajusta 12%.
E aí as empresas vão custear com as suas receitas o piso. Só que ninguém pensa nisso, né? Ninguém que implantou o piso, que votou a lei do piso, pensou de onde ia sair o dinheiro. Pensou que tinha que pagar mais ao enfermeiro, ao técnico auxiliar, à parteira, venha de onde vier. E aí a gente chega nesse ponto, e, enfim, não é a primeira, não é a última vez em que a gente, né, vê uma lei no Brasil que não é... não acho que faltou discussão. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, Tiago, mas até para a gente já encerrar. Mas é a primeira vez que se define um piso salarial para uma categoria profissional e provoca tanta celeuma assim? Não, né? Não. A gente tem, por exemplo, o piso do agente comunitário de saúde, que até hoje dá problema. Isso tem, sei lá, 4, 5 anos, não me lembro nem quanto tempo tem. Os agentes ficaram meses acampados aí na frente da Câmara, aqui em Salvador. E tem município que não paga até hoje, que está recebendo dinheiro. Ainda tem essa hipótese. Tem a hipótese do município que tenha outros problemas e o dinheiro chegue e não esteja claro como vai pagar. E como está na rubrica de custeio, o município pague outra coisa que está lá devendo e aí esse dinheiro vai faltar. Um jeitinho e então, lavamos. Assim, essa, né, é a cara do nosso país. A gente achar que vai resolver as coisas, né, sem conversa, sem meter a mão na massa. Né? O que a gente precisava é ao contrário. Né? Teve discussão da lei, teve discussão nos termos das discussões que acontecem no Congresso Nacional com os seus vieses. Está errado? Não sei, não vou julgar. O que eu sei é que a lei, do jeito que foi promulgada, ela cria um problema para o próprio governo, para as instituições que atendem o SUS e para as instituições privadas. E para nós que somos atendidos por essas pessoas. Exato, porque coloca em risco toda a rede de prestação de saúde. Sem dúvida. Jefferson, só para terminar, eu estou vendo aqui um bottom muito interessante aqui na lapela do Dr. Tiago. Por favor, Dr. Tiago. Eu também estou na campanha de combate à violência contra os profissionais da imprensa. Porque a gente não pode deixar de falar disso. A gente tem que falar disso em todos os veículos, em todos os profissionais de imprensa, todos os veículos, em todas as situações. Porque a população precisa entender qual o papel do profissional de imprensa. Né? Então, o papel do profissional de imprensa não é falar aquilo que ela gosta de ouvir. Né? O papel do profissional de imprensa é falar aquilo que ele apurou e vem trazer a público, você goste ou não goste. E não adianta a gente maltratar o veículo pela notícia. Perfeito. Pelo amor de Deus. Tiago, você vai ser convidado muitas vezes para voltar. Depois desse bottom aí, aliás, deixa eu dar um alô aqui para os coleguinhas assessores aqui. A nossa colega assessora, Cláudia Cardoso, aqui, conversou com o seu assessorado, ele incorporou a campanha. Isso aí, não, eu ganhei esse bottom de Moacir Neves. Ó, tá vendo? Fui puxar a brasa para a Cláudia. Aí, ó, fui fazer negociação coletiva lá na Superintendência Regional do Trabalho, com o Moacir. Conheceu lá. E cheguei lá, perguntei qual era, o que era o broche, ele me deu, tome, você tem que participar também, e estou na campanha. Que agora se chama Rede Agostinho Muniz Filho de Combate à Violência contra a Imprensa. Maravilha, belíssima campanha. Tiago, olha, muito obrigado. Tiago Doria, advogado trabalhista, dando essa aula para nós aqui. Seja sempre bem-vindo. Até uma próxima, viu? Bom dia. Estou à disposição. Um abraço, meu amigo. Até mais. Valeu. Agora 7:55 na Tarde FM.